Hoje eu venho-vos falar das minhas leituras, ou das minhas poucas leituras do mês de março. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que tenham feito boas leituras agora durante o mês de março. O meu mês foi uma desgraça. No início do mês eu fiquei doente, então comecei logo com muito ânimo com as minhas leituras e de repente deixei de ler, ou de conseguir ler. Andava com muita tosse e o único período em que eu consigo de facto ler é à noite, porque uma pessoa trabalha, não é? Então impedia-me de ler e depois, mesmo quando recuperei da tosse, não tinha grande cabeça. Então as minhas leituras foram-se arrastando e no final acabei por ler muito pouco daquilo que tinha planeado. Mas está tudo bem, há meses assim, e ainda assim fiz leituras de que gostei, e acho que isso, acima de tudo, é o mais importante. Antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês que participaram este mês de março no meu projeto dos Ler Clássicos, e se ainda não fizeram, se ainda não partilharam comigo, digam-me em baixo qual foi o clássico que leram este mês, porque eu adoro saber e adoro partilhar convosco. Então, este mês eu li pouquíssimo mesmo. O primeiro livro que eu terminei, foi mesmo um livro muito curtinho, foi este aqui, Quando Rezar Diga Pai Nosso, que é um livro do Papa Francisco e não só, é um livro também do Marco Pozza, eu não tenho a certeza como é que se pronuncia o nome do senhor. Este livro já estava cá em casa há algum tempo e eu queria ler agora durante a quaresma. É um livro muito curto e eu tive dificuldade em terminá-lo porque já estava naquela fase em que não conseguia parar de tossir e não conseguia quase respirar. Eu gostei do livro, mas depois mais tarde partilharei a minha opinião em maior detalhe. Estava à espera que fosse um livro sobre a oração do Pai Nosso, e de facto é, mas é a reflexão destas duas pessoas. É o Papa Francisco a conversar com este senhor padre sobre a oração do Pai Nosso, frase a frase, o que é que lhes faz lembrar. Ou seja, não é uma interpretação do Pai Nosso, é uma discussão deles, uma reflexão deles, e isso eu não estava à espera. Mas ainda assim foi uma leitura interessante e foi a minha primeira leitura do mês. Depois, como eu já estava bem doente e à procura de leituras bem rápidas e bem curtas, eu parti para dois diferentes. Então, eu peguei aqui no A Pequena Fadette, de George Sand, que é um pseudónimo de uma autora francesa. Este livro já tem opinião aqui no canal, bem como outros que eu vou falar a seguir. É um livro muito curto. Eu tinha-o incluído na minha TBR porque achei que poderia ser uma coisa mais curta e rápida e de facto fez-me bastante jeito. Tem um tipo de letra bastante grandão, é um livro muito curto e que se leu bastante facilmente. Não fiquei completamente apaixonada por esta história. Para quem não viu a opinião, e muito resumidamente, esta é a história de dois irmãos gêmeos que se adoram, mas que são muito diferentes, e nas redondezas mora de facto uma rapariga chamada Fadette, que é muito mal vista pelas pessoas, porque é muito pobre, muito feia, muito suja sempre. E nesta história um dos gêmeos de repente consegue ver para além da aparência da Fadette e temos aqui um conflito entre eles. É uma história bastante previsível, bastante clichê, mas bastante fácil de ler e era isso que eu estava à procura. O outro livro que eu li também nesta procura de uma coisa leve e fácil foi em audiobook, foi o audiobook do P.G. Wodehouse que eu tinha planeado para este mês, que é o The Man with the Two Left Feet, o Homem com Dois Pés Esquerdos, e outros contos, porque na verdade são contos. E este livro trouxe exatamente aquilo que eu estava à procura. Umas gargalhadas, uns momentos de diversão, porque P.G. Wodehouse tem sempre muito sentido de humor, mas ao mesmo tempo uma coisa muito fácil, muito curta, muito leve, algo que não exigisse muito raciocínio, e sendo em audiobook também era algo que me poupava os olhos, que também estavam muito cansados. Então este livro, apesar de não ser dos meus preferidos do autor, porque eu gostei mais de uns contos que outros, como é natural quando são coletâneas, serviu exatamente o propósito de descontrair, de rir um bocado e de não me forçar a ler. E depois, o meu mês ficou por aqui, porque eu a seguir comecei a ler o Shirley, ou a reler Shirley de Charlotte Brontë, que eu tenho aqui nestas edições da RBA. Deixem-me dizer-vos desde já que não recomendo esta edição, muito em breve vou partilhar a minha opinião sobre o livro, e por acaso tive sorte, já agradeci à menina, mas volto a agradecer, houve uma subscritora aqui no canal que me avisou que esta tradução estava adulterada, ou seja, além de não ser uma boa tradução, está cortada, ou seja, apesar destes livros dizerem que são a obra original traduzida, não são. E esta era uma releitura, não era um livro que eu estava a ler pela primeira vez, era um livro que eu queria
dar uma segunda oportunidade, porque a primeira tradução que li era fraca, por isso o facto destes livros estarem também cortados não estava de todo nos planos. Eu li a totalidade deste primeiro volume, agora no mês de março, e li a maior parte do segundo. Isto vale dizer que eu li em audiobook, ou seja, acabei por abandonar a leitura do livro físico para ler ou ouvir em audiobook, na versão integral, porque eu queria mesmo dar uma oportunidade à obra da autora integral e não queria estar a ler a versão adaptada. Mas eu fui calculando mais ou menos onde é que eu ia pondo o marcador nos capítulos, já que é muito difícil seguir o texto. Eu fiquei a menos de 100 páginas do final, no final do mês. Não consegui de todo terminar em março, mas ocupou-me grande parte do mês esta leitura, porque sim, apesar daqui já parecer uma coisa grande, portanto são 2 volumes, ele ainda é bem maior porque está tão cortado. E eu fiz isto em leitura conjunta com a Joana, do canal da Joana Gabriela, vou deixar aqui na descrição, e estávamos a comentar porque era um choque, nós punhamos o audiobook, começávamos a seguir o texto e de repente o audiobook continuava por lá fora e o texto estava ali parado e nós... É assustador, é mesmo assustador, mas depois quando eu fizer a minha opinião, e eu tenho bastante para dizer sobre esta releitura, porque de facto foi uma releitura que sinto que valeu a pena, mas depois falarei desses detalhes, mas foi de facto um choque e ainda bem que ela me avisou que esta tradução estava cortada, senão eu teria certamente começado a ler e depois a meio ia ficar com metade lido, uma versão cortada e outra metade não. Mas sim, estes foram livros que ficaram, ou pronto, a primeira parte eu li, mas que ficou incompleta a leitura durante o mês de março. E foi isso, pessoal. Estes foram os livros que eu consegui ler durante o mês de março. Foi muito menos do que estava à espera, mas a vida é mesmo assim, faz parte. Digam-me em baixo então que livros é que leram durante o mês de março, sejam clássicos ou não. Que livros é que adoraram, que livros é que deram 5 estrelas e vos conquistaram o coração, porque eu adoraria saber. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!